Se aconchegue, meu bem. Eu sou a Mila Dalben e esse é o episódio 3 do nosso podcast. E eu espero que essas reflexões encontrem algo aí dentro que você talvez ainda não tenha conseguido colocar em palavras. Antes de começar, eu quero saber como que você está se sentindo hoje, de verdade. Sem responder no piloto automático, sem responder como a gente faz quando a gente encontra um conhecido na rua. Ei, tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bem e você? Não. O que você responderia para você mesmo se você estivesse fazendo uma meditação, deitado na sua cama, antes de encerrar seu dia? Como você tá se sentindo hoje, de verdade? Agora, com mais presença no corpo, na vida, nesse momento, mesmo que você esteja na correria do dia a dia, dirigindo, trabalhando, cuidando dos filhos ou tentando dar conta da vida, a gente pode conversar. E hoje eu quero falar sobre a arte de se distrair de si mesma. Eu sou campeã nisso, eu já fiz isso muitas vezes e se vacilar eu caio nesse problema mais uma vez. É muito fácil para mim, é quase que um sistema autônomo para mim. É absurdo tanto que eu tenho que orar e vigiar para não ocupar minha agenda de uma forma que eu não consiga nem pensar, nem sentir nada. Fuga, né? Eu disse várias vezes, eu sou workaholic, que se eu não tô trabalhando no restaurante, eu tô produzindo conteúdo, eu tô sempre arrumando uma coisa para fazer. Sempre. É um negócio assim absurdo. Antigamente eu era uma pessoa, inclusive, que eu tinha orgulho de dizer: eu não tenho tempo para assistir TV, eu não dou conta, porque eu não dou nem conta de todos os compromissos que eu tenho ao longo do dia. E eu lembro, inclusive, que não muito tempo atrás, 2 colegas meus me perguntaram assim: e você, Mila, qual é a série que você tá assistindo? Aí eu olhei pra cara deles: série? Tipo assim, como assim série? Quem é que assiste série? E era uma fase que eu tava me ocupando cada vez mais, porque eu precisava dar alguns movimentos na vida que eu não tava querendo dar, eu tava com resistência. E eu lembro que eu tava me ocupando assim dos pés à cabeça, porque, né, se você tá ocupado demais, não tem como você olhar para as coisas que precisam de atenção e que precisam de que você tome alguma decisão. E aí, depois que eu consegui fazer essas tomadas de decisões e esses movimentos que estavam ali pendentes, olha só, eu voltei a assistir minha série favorita, que é Grey's Anatomy. Consegui até chegar agora a acompanhar ao season que tá acontecendo, que se não me engano é o 22. Mas olha só para você ver como, não importa quantos anos que a gente está no caminho do autoconhecimento, o orar e vigiar, ele não acaba nunca. Alguns padrões, por mais que a gente aprenda a reconhecê-los, a gente tem que estar em constante observação, porque é muito fácil de a gente cair de volta em alguns padrões. E esse é um padrão muito forte em mim, e eu venho trazer ele aqui para vocês, porque como essa primeira temporada desse podcast é sobre o caminho de volta para si mesmo, é importante a gente estar observando com o que nós estamos nos distraindo, o que está tirando a nossa atenção desses vazios que a gente tem. A gente está preenchendo esses vazios com o quê? Às vezes é com comida, às vezes é com trabalho, às vezes é até excesso de medicina, porque é muito fácil a gente ter um buraco e a gente querer tapar esse buraco colocando coisa em cima, ao invés de vir por baixo e de fato criar sustentação para que esse buraco não se rompa novamente. E aí a verdade é que os excessos eles só escondem a falta de organização interna, uma falta de organização emocional, uma falta de presença. E eu quero fazer um convite para você agora nesse momento. Eu quero que você olhe a sua agenda, a sua realidade e que você me fale as suas prioridades hoje. Elas giram em torno de você, do seu desenvolvimento
ou você tá ocupada demais, se distraindo enquanto você apaga incêndios. É outra coisa assim muito comum para quem tá tentando fugir dos próprios problemas e das coisas que precisam de uma ação, é a gente tentar se ocupar com os problemas dos outros. Uma outra coisa que aconteceu comigo, aconteceu antes, né, do meu despertar, digamos assim, e eu acho que acontece para muitas pessoas, o excesso de festa. E é muito interessante porque logo depois que eu fiz a minha transformação, né, que eu me dei conta, eu lembro que no episódio anterior que eu falei que há alguns anos atrás, um dia eu decidi que eu não queria mais viver a vida que eu tava vivendo, certo? E aí eu larguei tudo para trás e virei, né, tipo assim, quis me transformar. Só que nesse período de me transformar, como a dor ela ainda é muito grande, eu me ocupei de festas. E aí a gente que tá ali vivendo aquela vida de festa, balada e muito mais outras coisas que esse mundo envolve, a gente acha que a gente tá sendo feliz, a gente acha que a gente tá celebrando, a gente acha que a gente tá expressando a nossa liberdade atrás de um copo de cerveja, né? Mais uma festa, e mais um evento, e mais uma balada. E a gente acha que a gente tá ali celebrando, mas muitas vezes a gente só tá se escondendo. A gente só tá transferindo foco, só mudou o foco de lugar. Para quê? Para se anestesiar, para continuar desconectada de si, porque se você tá conectada com você, a tua essência ela vai te mostrar caminhos que vão exigir ação. Então é muito mais fácil que você continue se ocupando de coisas. Quem tá ocupado demais não tem tempo de fazer o que precisa ser feito. Aí eu me aprofundei mais ainda no caminho da espiritualidade. Eu comecei a me dedicar cada vez mais às medicinas, eu acabei me dedicando mais ainda à espiritualidade, mais cerimônias, mais informação, achando que eu tinha me curado da bebedeira, achando que eu tinha me curado, né? Achando. Só que aí eu tinha cada vez menos tempo para fazer o meu trabalho interno e me desenvolver como pessoa. Por quê? Porque eu estava ali dedicando todo o meu tempo ali naquele momento para uma comunidade, para o servimento das medicinas, mas na verdade eu estava muitas vezes era o quê? Fugindo de mim mesma mais uma vez. Olha só, eu só transferi mais uma vez a culpa. A culpa não, eu só transferi mais uma vez a fuga. E aí, se você não tá vendo, você também não é responsável por nada, né? Você não tem que trabalhar as suas sombras, você não tem que trabalhar nada em você, porque você não tá vendo, né? Se você não tá vendo, você não tem. Quem me dera. E aí, o que acontece? Uma outra coisa que acompanhou esse movimento foi o excesso de pessoas. Eu vejo que nas comunidades, nesse processo de viver comunidades, uma colega minha uma vez me disse, eu não acredito em comunidade. Eu fiquei, extremamente chocada quando ela me falou que não acreditava em comunidades. Não é que eu não acredito, eu acredito, eu amo comunidades, eu vou falar isso mais pra frente, porém, todavia, entretanto, até a comunidade pode virar uma fuga. Porque o que acontece? Você começa a trazer pessoas pra dentro, pessoas, e aí começa a vir drama de todos os lados. E aí você tem o quê? Pouco tempo para sentar com a sua sombra. E aí você fica o quê? Ocupada demais com o problema do outro e se distraindo do seu. É a vizinha que, olha, fica na janela vendo tudo que tá acontecendo. Gente, minha avó era essa vizinha que ficava na janela vendo a vida de todo mundo da rua. Só que, né, coitada minha avó, uma pessoa maravilhosa. Mas quem olha muito pro rabo do outro senta em cima do seu, já diria minha mãe.
Entendeu? Então, às vezes, quando a gente se ocupa demais com a vida dos outros, apagar os incêndios dos outros, resolver o problema dos outros, mais uma vez a gente tá se distraindo de nós mesmas, dos nossos problemas, daquilo que a gente precisa fazer. E às vezes, gente, às vezes a gente precisa só sentar. Mas quem é que hoje cria tempo na agenda para você sentar 10, 15 minutos e respirar e fazer um check-in com você mesmo? A gente faz tantas reuniões ao longo de um dia, ao longo de uma semana. E quando foi a última vez que você fez uma reunião com você? Que você sentou com seus objetivos? Gente, não é só no dia 1º de janeiro, não. A gente tem que sentar com frequência, se possível, todos os dias e perguntar: corpo, como é que você tá? Tem alguma coisa doendo? Tem alguma emoção doendo, querendo passagem? Como é que eu posso ser melhor? Aí a gente quer tomar medicina e a gente quer encher a nossa mente de coisas, mas a gente não faz o básico, que é se perguntar: mas o que é que está acontecendo comigo de verdade? Será que a gente precisa de medicina para toda a conversa que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a gente, com a nossa alma, com a nossa essência? Será? Será que é tão necessário ou será que é só mais um excesso? E muito doido, porque também tem a percepção de sucesso e fracasso ali, principalmente quando envolvem mais pessoas. E aí essa pessoa que vos fala, eu, Camila, né, que gosto de ser chamada de Mila, eu, por muito tempo, eu tive uma percepção de sucesso e fracasso relacionada à quantidade de pessoas. A ter muitas pessoas na minha vida significava sucesso. Ter poucas pessoas na vida, para mim, significava quase que um fracasso. Inclusive, eu me dei conta que eu chegava até a fazer um certo julgamento daquelas pessoas mais reservadas, aquelas pessoas que tinham poucos amigos, aquelas pessoas que se expunham pouco. E hoje, na verdade, eu tenho admiração por essas pessoas, porque eu vejo que elas atingiram um estado interno de autossuficiência e auto-amor, que elas compreendem que uma pessoa focada na própria vida e na própria evolução espiritual e no próprio crescimento material, espiritual, financeiro, gente, não tem como. Não tem como você querer desenvolver todas as áreas da sua vida e ainda assim ter uma quantidade absurda de amigos. O resultado é que você provavelmente não vai ser bom. Quem faz muitas coisas não consegue ser tão bom em alguma coisa. A gente já ouviu isso milhares de vezes. E hoje eu vejo que eu fiz isso e que é muito fácil a gente fazer isso, né? A gente se encantar ali com ter sempre pessoas novas, com ter sempre pessoas ao nosso redor, que às vezes a gente se ocupa demais a administrar o tempo para todas essas rodas, para todos esses grupos sociais, para todas essas atividades, né? Trabalho e projetos e festas que... E você? Acaba o dia e você escova o dente, toma um banho e cai na cama para dormir e a pessoa mais importante do seu dia passou despercebida. Você mesma. Não é fácil, não. Mas o primeiro passo, eu acredito que é se tornar consciente disso e sentar com essa sensação. Porque quando a gente começa a remover os excessos da vida, vai doer. Dói o telefone não tocar o mesmo tanto, dói a nossa insignificância, dói. Mas ela guarda uma porta de acesso para você mesma, uma porta de acesso às suas emoções, a quem você é, a quem você é quando ninguém tá vendo, ao que você quer fazer com o seu tempo quando você tem tempo.
Se você tivesse tempo, o que você gostaria de fazer? Isso diz muito sobre quem você é. Como é que você ocupa o seu tempo livre? Se é que há tempo livre. Se você mora na América, então é ainda mais fácil que você não tenha tempo livre. E aí, cada lugar está escolhendo os seus excessos, né? Eu acho que realmente é o caminho, né? O caminho de se conhecer, ele é um caminho muito íntimo, muito particular por causa dessas questões, né? Hoje, eu venho praticando por mais tempo. O que antes para mim significava fracasso, hoje para mim eu enxergo como tempo para cuidar de mim. E junto com isso vem a autorresponsabilidade que aumenta. É por isso que é tão fácil a gente se ocupar dos outros. Porque se ocupar dos outros não traz autorresponsabilidade. É muito fácil você falar, não, ó, eu tava ali resolvendo o problema da fulana e nem tive tempo de pensar nisso hoje. Então, ó, eu tava ali apagando aquele fogo ali, ó. Não, eu vejo isso amanhã. E aí o amanhã nunca chega. Aí você vai para mais uma cerimônia. Aí você faz mais uma sessão de psicanálise. Aí você faz mais uma leitura de mapa astral. Aí você faz mais uma consulta de tarô. E o quê? Porque você não teve tempo de se ouvir, você não teve tempo de processar, você não teve tempo de praticar. Hoje, com o tempo, eu penso mais, eu voltei a escrever mais. Pra vocês terem uma ideia, chegou um momento. Eu amo escrever desde que eu sou jovem. Eu aprendi a escrever aos 12 anos de idade, quando meu pai faleceu. Foi a maneira que eu aprendi a lidar com o luto. Foi escrevendo as minhas emoções. Então eu gostava muito de colocar um headphone e quase sempre eu ouvia uma música muito alta, muito pesada, porque era uma forma de silenciar a mente pensante, para que eu conseguisse escrever sobre o que eu estava sentindo. Então, assim, eu cancelava o barulho da minha cabeça com mais barulho e escrevia que nem uma doida, assim, ó, no computador. E aí eu aprendi a lidar, né, com a escrita. E olha só, né, ao longo desses anos, né, no caminho com as medicinas, eu parei inclusive de escrever, porque não tinha mais tempo para que eu escrevesse as minhas emoções, não havia tempo para que a escrita simplesmente fluísse. Às vezes, para exercer as coisas que são necessárias para gente fazer até uma higiene mental e espiritual, às vezes a gente está ocupado demais, inclusive achando que a gente está se espiritualizando mais. Hoje, né, eu tenho mais tempo de pensar, mais tempo de escrever, mais tempo de assistir, de sentir, isso também assusta. Assusta porque às vezes surge ali umas coisas que você fala, sério que isso tava ali, né? Poxa vida, por quê? E uma outra coisa que eu percebo que a gente muitas vezes foge, ocupando o nosso tempo, é de produzir e trabalhar nos projetos que realmente importam para nossa alma. Às vezes a gente tem tanto medo e tanta autossabotagem que a gente está ocupado demais para pensar no casamento que acabou. Às vezes a gente está ocupado demais para pôr aquele projeto de trabalho que vai transformar a vida de outras pessoas, porque a gente tem medo da responsabilidade, medo inclusive de e se der certo? Será que eu tenho um sistema nervoso para sustentar isso tudo? Tempo. Tempo, 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 tempo. A gente precisa de ter tempo. Não tem como a gente querer ser espiritualizado e ter uma agenda abarrotada. Simplesmente. A gente tem que ter tempo para respirar, para fazer a manutenção, inclusive, da vida, do corpo, da saúde, da mente. E eu vejo um padrão nos meus atendimentos de integração. Muita gente que está no caminho do autoconhecimento, que está no caminho da espiritualidade, que trava. Quando a gente começa no caminho da espiritualidade, parece que tudo vai mudar. Porque a gente está finalmente entendendo. E aí a gente tá entendendo demais. E aí na próxima sessão a gente entende ainda mais. E aí a gente tem
mais uma peça do nosso puzzle e mais uma outra, e de repente a gente entende demais, mas não tem tempo de transformar todo esse entendimento em mudança. Então é muita informação para pouca transformação, se você não dedicar tempo. E aí, meu povo, é onde entra a história de que o caminho é individual. A jornada, ela é individual. A gente precisa sim de comunidade, porque ela traz à tona todas as virtudes que a gente precisa desenvolver. A sensação de pertencimento, ela é necessária para um sistema nervoso se balancear. Porém, deve ser um pago, carinho para a alma e não um ponto de fuga. E aí, e o excesso de conhecimento, gente, sem ação, ele é só mais uma distração. E aqui eu fico o meu convite para vocês, para sentarem e refletirem, né? Se vocês estão aí já no caminho do autoconhecimento, e às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente está stuck, que a gente está preso no mesmo lugar, se não é às vezes uma falta de criar tempo para apenas existir, gente, e parar um pouco, às vezes ler, às vezes até a gente lê muito livro, a gente está consumindo tanto conteúdo o tempo inteiro, é mais um curso, é mais uma cerimônia, é mais uma festa, é mais uma cerveja, é mais um hambúrguer, mais namorado, é mais filho, sabe? É sempre mais. E talvez o caminho seja menos, talvez o caminho seja ter tempo. Hoje, tempo se tornou o commodity mais importante e mais caro. Aqui na América, então, a gente fala o tempo inteiro: tempo é dinheiro. Não, gente. Tempo é vida. Tempo é qualidade. Tempo é o que vocês precisam para sair desse lugar aí que tá travado. Vocês precisam de tempo. Vocês precisam de tempo. Às vezes até para sentir, para respirar, fazer uma meditação. E realmente conseguir agir diferente, ser melhor. Enfim, acho que eu falei demais. Vou fechando por aqui. Eu espero que essa conversa encontre alguma coisa aí dentro de você. Eu espero que, se fizer sentido, você possa compartilhar esse episódio para que ele chegue em mais pessoas. E é só as minhas loucuras, que eu espero que faça sentido aí também, que talvez a minha loucura, que não precisa estar certa, é apenas a minha loucura. Talvez a minha loucura vai fazer você pensar na sua loucura, e cada um vai vivendo a vida de acordo com aquilo que acha válido e necessário. Só estou compartilhando as minhas experiências pessoais, as minhas vivências dos meus atendimentos. Como eu falei, se fizer sentido para vocês, se tocar em algum lugar, eu espero que vocês compartilhem, porque talvez vá tocar algumas outras pessoas também. E a gente vai se ajudando dessa forma. Se você quiser continuar nessa conversa comigo, você encontra na descrição desse vídeo o link das minhas outras redes sociais, da minha newsletter, YouTube, Instagram, whatever. Também, se você quiser me mandar um e-mail contando a sua opinião, trazendo algum ponto para a gente conversar e abordar sobre tudo que foi falado hoje, eu vou adorar ler o seu e-mail e as suas mensagens. O meu e-mail também tá descrito aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu adoro receber as histórias, eu adoro perguntas, eu adoro inclusive quando as pessoas trazem um ponto de vista diferente do meu, porque eu acho que é assim que a gente cresce, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Eu vejo vocês em breve. Beijo, muito amor. Até já.